grande alegria, celebramos hoje ela que é doutora da Igreja, Santa Teresa d'Ávila. Ela que foi educada de um modo muito sólido e cristão. Nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515. E engraçado que Santa Teresa d'Ávila, ela quando criança tinha se apaixonado muito pelos santos mártires, que até combinou com seus irmãos, com seu irmão, a fugir de casa e, bom, ser morta, né? Porque tinha um lugar onde os cristãos estavam sendo muito mortos, estavam sendo perseguidos de fato. Então, ela queria muito fugir para lá com seu irmão para ser mártir. E ela foi uma pena, ou uma graça, por causa da vigilância de seus pais, não foi possível. Irmão, o plano é o seguinte: tem um lugar não muito longe daqui onde muitos cristãos são mortos. Vamos para lá para serem martirizados, ok? Tá, mas e se mamãe e papai descobrirem? Fica tranquilo, eles não vão descobrir. A gente sai bem de fininho. Aonde os bonitos pensam que vão? Se vocês descobrirem, a gente vai pra cama, né? É bom mesmo. Os dois, já pra cama. Ingressou no Carmelo de Ávila, onde viveu um período no relaxamento, pois muito se apegou às criaturas, parentes e conversas destrutivas. Certo dia, foi tocada pelo olhar da imagem de um Cristo sofredor. Assumiu, a partir dessa experiência, sua conversão e voltou ao fervor da espiritualidade carmelita, a ponto de criar uma espiritualidade modelo. Por meio de contatos místicos, iniciou aos 40 anos de idade, com saúde abalada, a reforma do Carmelo feminino. Como carmelita, Teresa tinha a obrigação de fazer 1 hora de adoração todos os dias. Teve, porém, um dia onde Teresa não queria ficar na capela adorando, então pediu para suas irmãs para trancarem a capela pelo lado de fora e só abrirem quando passasse 1 hora. Irmã, peça por favor, abra quando passar 1 hora. Jesus, eu não estou nem um pouco com vontade de te adorar, mas para ficar com o Senhor, irei contar os tijolos da capela. E assim ficou durante 1 hora contando os tijolos da capela. Algum tempo depois, em outros dias, Teresa estava repleta de amor de Deus, estava extasiada e durante sua adoração diária, sentindo um amor que nunca havia sentido, perguntou a Jesus: Jesus, quando foi que melhor te adorei? Com tanta graça, Teresa recebeu a resposta imediatamente. Foi no dia em que não quisestes me adorar, mas ficastes comigo contando os tijolos da capela. Então, Teresa ficou repleta de alegria. Celebramos hoje Santo Afonso Maria de Ligório, que nasceu em Nápoles, na Itália, em 1696, numa nobre família que, ao saber das qualidades do menino prodígio, proporcionaram-lhe o caminho dos estudos a fim de levá-lo à fama. Com 16 anos, doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico, e já se destacava em sua posição social quando se deparou involuntariamente sustentando uma falsidade.
Isso levou Afonso a profundas reflexões, a ponto de passar 3 dias seguidos em frente. Colocar os meus talentos na mão de Deus. Está decidido. Profissional, a herança e títulos de nobreza, Santo Afonso acolheu sua via vocacional, já que o Senhor o queria divulgando as causas do Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório colocou todos os seus dons a serviço do reino dos céus. Por isso, como sacerdote, desenvolveu várias missões entre os mendigos da periferia de Nápoles e camponeses. Olá, você está bem? Não, eu não estou bem. Você está com fome? Sim, eu estou com muita fome. É pouco, mas é possível te ajudar. Obrigado. Fez isso até contagiar vários e fundar a Congregação do Santíssimo Redentor, ou Redentoristas, depois de percorrer várias cidades e vilas do sul da Itália, convertendo pecadores, reformando costumes e santificando as famílias. Santo Afonso de Ligório, com 60 anos, foi eleito bispo, e assim pastoreou com prudência e santidade o povo de Deus, mesmo com a realidade de ter perdido a amizade do Papa e sido expulso de sua fundação. Hoje celebramos Santa Catarina de Sena. Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada, não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina, vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Também já fazia penitências rigorosas, mesmo que sua família se opusesse a isso. Obedecendo ao chamado de seu coração, ela seguia em frente. Catarina passou a se ocupar de ajudar os pobres e os doentes acometidos pela peste que assolou a Europa. E, seguindo o exemplo de São Francisco de Assis, cuidava pessoalmente dos leprosos, dando banho e cuidando de suas feridas. Preparava e confortava os moribundos no momento da morte. Sepultou muitos deles com as próprias mãos. Oi, calma, vou te ajudar. Não precisa, minha jovem. Nada Deixe-me disso. morrer. Eu quero te ajudar. Não adianta recusar. Então está certo. Estou fraco. Em 1375, uma versão dos estigmas de São Francisco de Assis, que só eram visíveis para ela própria, mas causavam a mesma dor. Senhor, peço que me envie os teus estigmas, para que eu possa sentir os seus sofrimentos. Mas te peço que seja somente para mim, que os outros não percebam que eu as tenho. Obrigado, Senhor. Que foi a primeira santa canonizada da América Latina.
nasceu em Lima em 1586, filho de pais espanhóis. Chamava-se Isabel Flores. Até ser apelidado de Rosa por uma empregada índia que admirava, dizendo-lhe: Nossa, Isabel, como você é linda, parece uma rosa. Obrigada. Quando percebeu que seu apelido era por causa de sua aparência, Rosa decide fazer mais penitências e decide também abandonar este apelido. Jesus gosta muito desse nome, Rosa. Portanto, peço que não abandone, apenas acrescente de Santa Maria. Claro. A partir deste momento, Rosa adere de vez seu apelido, adicionando Santa Maria, como Nossa Senhora havia lhe pedido. Assim, Rosa de Lima começou a ser uma expressão da beleza de Nossa Senhora. Devido à sua beleza, Rosa tinha muitos homens pedindo a sua mão, mas ela os rejeitava as inúmeras propostas de casamento e vida fácil. O prazer e a felicidade que o mundo me dá é simplesmente uma sombra do que sinto. Então, ela tomou o hábito da Ordem Terceira Dominicana, que era a mesma ordem que sua santa de devoção, Santa Catarina de Sena. Começou a viver a vida religiosa no fundo do quintal dos pais, e assim, na oração, penitência, caridade para com todos, principalmente índios e negros, Santa Rosa de Lima cresceu na união com Cristo, tanto quanto no sofrimento. Por isso, tempos antes de morrer, aos 31 anos, exclamou: Senhor, fazei-me sofrer, contanto que aumenteis meu amor para convosco. Celebramos o dia de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. É difícil encontrar na história da Igreja um doutor da estatura de Santo Agostinho. Talvez só temos um termo de comparação na história, que é São Paulo. Pois São Paulo, sim, ele foi um apóstolo, que deixou suas cartas inspiradas por Deus e que a Igreja as acolheu e canonizou. Mas outro santo que influenciou e chegou a mudar o curso da história foi Santo Agostinho. Agostinho era um homem que, mesmo tendo sido criado nas raízes cristãs, ele fugiu, procurou a retórica para aprender e com isso se tornou um dos melhores oradores de sua época. Viveu os prazeres da carne por muito tempo. Um dia, lendo um livro de seu ídolo da oratória, Cícero, que já estava morto, seu chão desabou. Pessoas que vivem da retórica, que gostam de falar bem, eu digo, retórica é bobagem. Impossível. Impossível. Cícero, você é o cara da retórica. O astro, o top dos top. Tu me fala uma coisa dessa. Da onde? O que tem que buscar realmente a verdade é na filosofia. Dediquei minha vida. Dediquei minha vida a isso.
Cícero falou. Então Agostinho começou a estudar a filosofia e, recebendo duras verdades, ficava cada vez mais chocado. E com o seu trabalho foi levado a Milão. Lá então descobriu que havia um bispo muito bom na retórica e quis escutá-lo, para ver se era bom mesmo. Agostinho, maravilhado com as palavras de Santo Ambrósio, primeiro recebeu que ele sabia falar, depois prestou atenção nas verdades que ele estava ensinando. E com isso, Agostinho estava entendendo sua inteligência, e que sua inteligência havia sido iluminada. E após muita luta contra o vício do pecado, onde ele mesmo se colocou, ele definitivamente, com a inteligência iluminada e sua vontade firme, ele se converte. Assim, mudando o curso da história, Agostinho, com seus escritores e seus testemunhos, fez com que a igreja tivesse mais firmeza na fé. Um grande exemplo de importância das palavras sábias de Agostinho era que na época de Santo Tomás, quase 1000 anos depois, se usasse uma frase de Agostinho, o assunto encerrava, pois ele havia sintetizado tudo o que pudera, assim sendo feita a vontade de Deus. Celebramos a santidade do abade e doutor da Igreja, São Bernardo de Claraval, nascido no castelo de Fontaine em 1090, perto da França. Pertencia a uma família nobre, a qual se assustou com a sua decisão radical de seguir Jesus como monge cisterciense. Imagine um postulante querendo devotar a sua vida a Deus, bate à porta não sozinho, mas com 30 companheiros que ele mesmo recrutou. Viemos devotar nossa vida a Deus entrando no claustro. Você e mais quantos? Mais 30. Ampara-me, Senhor, segundo a tua promessa, e viverei. E não permitas que eu seja confundido no que espero. Ampara-me, Senhor, segundo a tua promessa, e viverei. E não permitas que eu seja confundido no que espero. Ampara-me, Senhor, segundo a tua promessa, e viverei. E não permitas que eu seja confundido no que espero. Enquanto abade, teve que fazer grandes sacrifícios, pois o que ele mais almejava era ficar em clausura. Mas devido à sua posição como abade e sua notoriedade e importância na igreja, Bernardo teve que muitas vezes ir até Roma para falar com o Papa, mandar cartas, teve de pregar nas cruzadas. Com suas palavras e pregações, conseguiu salvar muitas almas. Giana representa para as famílias um modelo do maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Desde muito nova, acolheu o dom da fé e a educação cristã que lhe foi ensinada por seus pais. Cresceu praticando a fé como um compromisso de apostolado entre os jovens e da caridade com os idosos. Por profissão, escolheu a medicina, que exerceu em Mesero, um município italiano na província de Milão. Especializou-se em pediatria e, entre seus pacientes, demonstrou especial cuidado
cuidado com as mães, crianças, idosos e pobres. Observando sua trajetória, compreendemos a importância da catequese familiar, pois a presença daqueles pais devotos encaminharam sua filha para a santidade. Sua formação religiosa ensinou-lhe considerar a vida como um dom maravilhoso de Deus, ter confiança na providência e estimar a necessidade e eficácia da oração. Por meio desta, entregou-se à vocação matrimonial com entusiasmo e total doação, para formar uma família realmente cristã.